Chegamos na lição de número 4 com o título Jesus, o pão da vida. Lembrando que quando Jesus disse assim, ó, eu sou o pão vivo, que está em São João capítulo 6, versículo 51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo de Israel, eles faziam um pão especial com grãos germinados, eles chamavam esse pão de pão vivo, que era dado para as pessoas que estavam enfermas, para que fortalecesse a sua saúde. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo, ou seja, eu sou aquele que fortalece a saúde ou que doa a saúde, mas ele estava falando no sentido espiritual, porque ele disse, Moisés deu o maná, não é o verdadeiro pão que desceu do céu, mas o meu Pai lhes dá o verdadeiro pão que desceu do céu. Então Jesus deixou claro que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. A verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. O texto áureo, São João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Então ele deixou isso bem claro, né? Aqui na leitura bíblica em classe, em São João capítulo 6, versículo 1 ao 14. Nós vamos agora para a nossa introdução. Então, lembrando que Jesus, né, é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o nosso alimento espiritual e a multidão, muitas das vezes, não entendia isso, né, de maneira clara. Tanto é que muitos estavam seguindo Jesus porque ele multiplicou o pão, porque ele multiplicou os peixes. Muitos seguiam Jesus por questões sociais e Jesus está acima das questões sociais. É claro que ele nos ajuda nas questões sociais, nos ajuda nas questões materiais, questões sentimentais, porque o ser humano é um ser complexo, mas a principal dádiva do Senhor Jesus Cristo é e sempre será a vida eterna, porque por mais saúde que Ele lhe dê, por mais cura que Ele lhe dê, por mais milagres que Ele lhe dê, nós sabemos que o corpo humano nosso, quando chega aos 100 anos, aos 110 anos, que eu já vi casos assim, em que o organismo simplesmente parou de funcionar, por quê? Porque chega uma idade ali que os órgãos, o nosso organismo já não funciona mais, e neste momento, quando partimos para a eternidade, o que vai valer é o pão vivo, o verdadeiro pão que desce do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A introdução, o Senhor multiplicou os pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, não se limita apenas a necessidades materiais, mas nós entendemos que essa necessidade espiritual está dentro de cada ser humano, né? É uma necessidade espiritual que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. A parte primeira, Jesus, a multiplicação e o milagre da Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então a multidão muitas vezes estava atrás de Jesus por causa da multiplicação. E se eu fizer uma pergunta para nós, uma pergunta muito difícil, né? E se os milagres secarem? E se as dificuldades multiplicarem? Será que nós vamos nos manter firmes, manter fiéis ao pão da vida? Aquele que sacia nossa necessidade espiritual, aquele que nos mantém de pé, aquele que te dá ânimo. Então no item 1 aqui, a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de São João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens ele alimenta com 5 pães e 2 peixinhos. Um verdadeiro milagre que está descrito nos 4 evangelhos, né? Então a narrativa do milagre dos pães e dos peixes, ela está presente nos 4 evangelhos. Está lá em São Mateus no capítulo 14, está em São Marcos no capítulo 6, está em São Lucas no capítulo 9 e no nosso texto áureo aqui, na nossa leitura bíblica em apreço, né? Em São João no capítulo 6 também está descrito este milagre. Então no capítulo 6, no versículo 1, começa dizendo assim, João, diz assim, ó, a expressão depois disso. Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram, né, as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada já ali no capítulo 5. Então no item 2 aqui, o milagre.
como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista preocupa e procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus, também do amor ilimitado de Jesus, vendo o quê? Vendo aquela multidão, vendo que aquela multidão também estava faminta. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens e mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então, assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos de milagres que Jesus realizou. Este milagre aqui que Jesus realiza, é claro que a multidão acompanhava por causa da multiplicação dos pães, por causa por interesse também, mas antes que ele fizesse a primeira multiplicação de pães, aquela multidão estava ali ao seu redor, ouvindo ele o dia todo, e aquela multidão estava faminta, mas estava ouvindo ele. Então Jesus teve compaixão, Jesus amou aquela multidão e fez um teste aos seus apóstolos também, né? Dizendo assim: onde vamos comprar pães para esse tanto de gente? Então também foi um teste aos apóstolos. No item 3 aqui, qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não por escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para ficar a sós com seus discípulos, mas a presença da multidão frustrou ele desse desejo. Então Jesus também, muitas das vezes, ele queria ficar a sós com seus discípulos, né? Passar algum ensinamento aos seus discípulos, mas a multidão sempre estava ali buscando estar ao lado de Jesus. Está dizendo aqui esse versículo: e grande multidão o seguia, porque viu os seus sinais que operava sobre os enfermos. Então a multidão o seguia. Claro que alguns por curiosidade, outros por interesse, e outros também para ouvir a sua palavra. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra, mas estavam interessadas naquilo que ele poderia proporcionar. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão, depois da multiplicação dos pães, né? Que queria mais pão e confrontou-os ao mostrar que buscava apenas alimento espiritual, material. Então Jesus também confrontava a multidão. Nós precisamos, muitas vezes, o que está nos faltando é esse confronto, né? Alguém que fale a verdade, que confronta, dizendo: olha, assim está errado, você deve fazer da maneira certa. Então Jesus confrontou dizendo assim: ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, ou seja, Deus me enviou para trazer-lhes o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, né, dos céus. Então Jesus Cristo confrontou a multidão e os fez raciocinar e pensar naquilo que estava acontecendo. A situação não é muito diferente nos dias de hoje. Então nos dias de hoje o que acontece? Muitas vezes a pessoa está na igreja buscando a Deus, mas sempre ali fiada, né, está fiada no milagre. Quando o milagre não acontece, a pessoa fica frustrada. Muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas por falsas profecias, que nós temos costume de chamar de profetada, para ficar mais fácil para a pessoa entender. Depois a pessoa não está indo mais na igreja, não está buscando mais a Deus, não está tomando a Santa Ceia, não está participando mais da comunhão, e alguém lhes pergunta, elas dizem: ah, estou frustrada. Por quê? Ah, porque Deus falou tal coisa e Deus não cumpriu. Veja bem, como que Deus poderia falar alguma coisa e não cumpri-la? Então significa o quê? É uma falta de entendimento daquela pessoa para entender que Deus mesmo não falou, porque se ele tivesse falado, jamais Deus falaria alguma coisa e deixaria de cumprir, porque Deus, ele é fiel, ele é o Deus do impossível, Deus de milagres. Na parte 2 aqui agora, Jesus desafia a fé dos discípulos. Então agora Jesus, ele vai desafiar a fé dos discípulos. No item 1, e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? É claro que existia vários montes ali, né, ao derredor, por onde eles passavam. Não existe uma designação específica para a localidade deste monte, tal como em toda a região montanhosa havia alguma elevação de terreno, que embora não fosse particularmente altas, né, mas haviam
várias, haviam muitas, né? Então podia servir de um local adequado. E Jesus sempre estava servindo de locais adequados. Lembra aquela vez que ele subiu no barco e começou a falar com a multidão? Significa o quê? Que ele, ao subir no barco, o vento, né, quando vem ali do mar, passa por ele. Quando ele fala à multidão, o vento leva a onda sonora mais longe. Então Jesus era muito inteligente e usava então este meio para alcançar mais pessoas. Quando ele sobe mais ao alto, é para que a sua voz alcance as pessoas ali que estão mais distantes, né? Para que ele possa ser ouvido. Assim ele subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. A partir dali, o nosso Senhor avistou uma multidão que dirigia-se ao seu encontro. Por isso, decidiu testar os seus discípulos. Testou o discípulo e falou, né, com Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Quando ele faz esse teste a Filipe, então Filipe, ele deixa bem claro, né? Filipe fala assim: mas espera aí, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, ou seja, nós não temos dinheiro, mas se nós tivéssemos dinheiro, não teria aonde comprar o alimento para tão grande multidão. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre, né, fundamentado em um ensinamento. Jesus estava sempre trazendo algo para para que eles pudessem crescer no conhecimento, crescer na fé e no seu entendimento também. No item 2, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Neste momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos seus desafios da missão evangelística, ou dessa missão evangélica, não podem ser superados apenas com esforço humano. É claro que o esforço humano vale, você tem que se esforçar, mas tem uma hora que você vai precisar deste milagre. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus, né, para enfrentar a dificuldade de alimentar a multidão faminta. Então aqui, quando Jesus faz este teste para ver o que eles falaram, o que eles iriam dizer, aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos seus discípulos, ou seja, não era apenas o dinheiro que não tem, mas se tivesse aquele dinheiro, também não teria local com tanta comida para satisfazer então aquela multidão. Então Jesus colocou eles à prova, né? Olha só o versículo, capítulo 6, versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus sempre sabe o que há de fazer. Tanto é que depois eles respondem, né? Depois do milagre, Deus fez o milagre, sobrou pães ainda, sobrou 12 cestos de pães, que Jesus não gosta que se venha desperdiçar nada, venha se perder nada. Nós temos que tomar esse cuidado também. Agora ele diz assim, concluindo, né? Depois de concluído o milagre, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E ficaram com aquela alegria toda em seus corações. No item 3, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo ali no seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou estes pães e peixes, deu graça ao Pai. Então sempre que você der graça por aquilo que você tem, o Senhor multiplicará as bênçãos sobre a sua vida. Seja agradecido ao Senhor. E por meio de suas mãos, né, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães, os peixes, a multidão, e guardar o que restou. Restou 12 cestos de pães. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui na etapa deste vídeo, ouvindo essa palavra, essa explicação, você confia na provisão de Deus, você confia no milagre de Deus. Então creia que Deus está vendo tudo aquilo que você passa e suas necessidades. Deus vai suprir suas necessidades. E no entanto, nós temos que estar na presença dele com o nosso coração inteirado. Inteirado de quê? De que mesmo que quando nos falte algo, nós estaremos adorando, porque assim o Senhor vai suprir a nossa necessidade, porque ele também, Deus, quer o nosso bem. Na parte 3 e última, Jesus, o
pão que desceu do céu. No item 1, quem é o rei, quem é o real, qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em São João capítulo 6 e 22 e capítulo 6 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Jesus disse para eles assim, ó, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então Jesus chamou a atenção deles. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Tanto é que os judeus aguardavam um rei, né, um Messias, como fosse Davi, que fosse um guerreiro, né, para livrá-los do Império Romano. No entanto, Jesus veio livrar não só do Império Romano, mas veio livrar do Império das Trevas e dar salvação ao ser humano. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o Senhor Jesus queria oferecer-lhes o pão do céu, o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão, né? O pão vivo. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo pode nos dar esse alimento espiritual. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Então Jesus é o pão que apazigua a fome do ser humano. E ele diz assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou, Deus deu essa autoridade, né? Deu essa missão ao Senhor Jesus Cristo, e ele veio então para trazer esse alimento, para ser este alimento para nós, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Senhor Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz, né, eu sou. Então a expressão eu sou significa o quê? Que ele é semelhante ao Pai, ele é a expressão exata do Pai. E por isso que as pessoas, os israelitas, ao ouviram dizer essas coisas, queriam, uma vez tentou o quê? Matar, falaram, vamos matá-lo porque ele está dizendo que é igual a Deus. Realmente ele está dizendo que é porque ele é Deus. Então há pelo menos 7 declarações de Jesus no Evangelho de João que autenticam a sua identidade divina. Então, pelo menos 7 vezes, ele diz assim, ó, primeiro, eu sou o pão da vida, está em João capítulo 6, e depois ele diz, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, depois terceiro ele diz, eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10, quarto ele diz, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, quinto ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11 de São João. Então ele está dizendo, e depois na sétima vez, né? Na sétima vez ele diz, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. Então, verdadeiramente, quando ele usava essa expressão eu sou, porque ele estava se assemelhando a Deus, explicando, né? Para que eles pudessem compreender que ele é a expressão exata do Pai. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, no versículo 32, está dizendo assim, na verdade vos digo que Moisés não deu o pão do céu. Então, ele diz, Moisés não deu o pão do céu. Aquele maná era uma figuração, uma simbologia, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, Jesus deixou bem claro isso. Depois ele vem e explica aqui em São João, né, capítulo 6, versículos 50 e 51. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne. Ele está falando o quê? Que vai morrer na cruz do Calvário, dar o seu corpo, a sua carne, a sua vida, e o símbolo desta carne, deste corpo, é a Santa Ceia, ou seja, não é apenas a Santa Ceia, comer o pão simboliza o corpo, beber o suco de uva simboliza o sangue, mas participar dele, estar ativo com ele, estar na presença dele, lendo a sua palavra, se alimentando dele. Então dizendo que der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus deu a sua vida, deu o seu corpo, a sua carne, em restauração ao ser humano, a todo aquele que nele crê. No item 3, o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar do pão, ele passa, né, de pão vivo que desceu do céu para o pão que der, e aí vai dizer a seguinte expressão, o
pão que eu der é a minha carne. Então ele muda essa expressão do pão para a carne, significando que a sua morte na cruz do Calvário. Mais tarde o apóstolo Paulo faz uma associação a este versículo, uma associação simbólica, dizendo, falando que sobre o pão da Santa Ceia, dizendo da seguinte forma, né? Ele fala assim, o pão da Santa Ceia é a carne de Senhor Jesus Cristo. Então vai dizer assim, ó, tomai, o Senhor Jesus Cristo pegou o pão, né, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Então, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, o suco de uva, e orou dizendo, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Então, o simbolismo do suco de uva é o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós. Quando você come o pão, você bebe o suco de uva, é um simbolismo do simbolismo, viu? Do corpo, é um simbolismo do sangue, porque não adianta apenas comer o pão, tomar o suco de uva e ficar o mês inteiro sem estar na presença de Deus, sem estar lendo a Bíblia, orando, sem estar cultuando, sem estar ativo na presença do Senhor. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores, para que se arrependam e venham a crer no Santo Evangelho, proporcionando-lhes a salvação e proporcionando-lhes a vida eterna. Conclusão, nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e ofereceu-se por nós. Assim, aquele que se alimentam de suas palavras satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, o verdadeiro pão que veio do céu, um alimento inextinguível, né, que nos nutre para sempre a nossa espiritualidade, o nosso espírito, nosso ser, a eternidade que Ele nos dará, né, vem através do seu sacrifício. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, é claro, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, espiritual, que este estará sobre nós, o que? A vida eterna. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, em quais dos evangelhos encontra-se o relato dos episódios da multiplicação, né, dos pães e dos peixes? Esse episódio encontra-se nos 4 evangelhos. O que Jesus notou em relação à multidão? Ele percebeu que a multidão, né, estava à procura dele por causa dos milagres e da cura, mas ele também chamou a atenção dessa multidão. Pergunta 3, que ensinamento podemos extrair do episódio da multiplicação? Essa lição que nós extraímos, né, tiramos desse episódio, que Deus nos surpreende em soluções extraordinárias, manifesta o seu poder em provisão. Então, ele continua sendo o Deus de milagres. Pergunta 4, qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Então, eles disseram, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, vocês estão me buscando da maneira errada. Muitas igrejas hoje estão falando, né? Venha para essa igreja, você vai ter carro novo, você vai ser empresário, você vai ser isso. Então, muitas pessoas vão buscar Jesus pela maneira errada, para o modo errado. Mas busque a Jesus para a vida eterna e sinta a graça dele e a sua presença sobre a sua vida. Pergunta 5, que a autoração é visível nas palavras de Jesus em João 6,51, olha só, observamos uma mudança nas palavras de Jesus que passa, ele está falando, né, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e ele começa a dizer, então, sou o pão que eu lhe der é a minha carne, ou seja, morrerei na cruz do Calvário, e através da entrega do meu corpo na cruz do Calvário, vocês terão a salvação, e a simbologia deste corpo na cruz do Calvário é o pão da Santa Ceia, a simbologia do sangue derramado na cruz do Calvário é o suco de uva da Santa Ceia, amém? Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.